On va passer en portugais pour vous présenter une initiative gouvernementale portugaise d'ampleur qui marque en fait toute la société portugaise, à savoir le programme Portugal InCode 2030, Portugal InCode 2030. Então, muito bom dia, doutor Bernardo Souza. Não sei se está conosco aqui, sim, eu acho que está. Sim. Olá, Sim. muito bom dia. Olá, bom dia. Olha, temos uma imensa honra de poder contar hoje com a sua participação. O Dr. Bernardo Souza é coordenador do eixo 1, Educação e Formação Profissional do programa InCode 2030. Esta iniciativa portuguesa integrada de política pública é dedicada ao reforço das competências digitais, não é? E é para nós muito inspiradora, e gostaríamos que o Dr. Souza nos apresentasse um pouco mais especificamente os objetivos, as metas, os desafios desta iniciativa e nomeadamente da iniciativa do eixo 1 relativo à educação e à formação profissional. Só dizendo que no final da sua apresentação, que vai ser um bocadinho mais longa, poderemos consagrar alguns 5 minutos, eventualmente, para umas perguntas, se os panelistas, os outros participantes quiserem ter um pouco mais de detalhe sobre esta iniciativa. Bernardo, the floor is yours. Muito obrigado, antes de mais, pelo convite, pela partilha e por este interesse de juntar aqui oportunidades e conhecimento e experiências entre França e Portugal. Creio que isso é muito positivo e que já tivemos a oportunidade de ver aqui um conjunto de partilhas grandes e de experiências comuns que só enriquecem ambos os países e nomeadamente esta área da educação e das competências digitais, e já foram aqui apresentados alguns exemplos. Eu vou partilhar aqui fazer aqui uma breve partilha da minha tela. Creio que estão agora a ver. Creio que sim, creio que estão a ver. Conforme a Clarice teve a oportunidade de dizer, eu no fundo venho aqui apresentar esta iniciativa do InCode 2030, que é uma iniciativa de promoção das competências digitais, promoção transversal e, portanto, não é de um ministério, é de vários ministérios e pretende desenvolver as competências digitais na sociedade, capacitando a população portuguesa em 5 eixos diferentes e, portanto, alcançando aqui metas definidas para 2030. Sem explicar aqui muito deste modelo de governação, mas sobretudo dizer que há aqui uma coordenação estratégica do Ministério da Economia e da Transição Digital, que é a entidade coordenadora, mas que tem este conselho estratégico com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e com o Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social. Esta é a coordenação estratégica que depois se articula e tem que fazer aqui um trabalho muito próximo com a área da educação, da presidência, do Conselho de Ministros, a área da igualdade de género, as áreas do ambiente, da justiça e, portanto, no fundo, procura fazer depois aqui também essa articulação transversal e, conforme eu dizia, não é um programa de um único ministério, é sobretudo esta mobilização que queremos fazer de forma transversal para as competências digitais, dada a sua importância e relevância hoje em dia, seja do ponto de vista da cidadania de todos nós e, portanto, de direitos e deveres que hoje podemos exercer no plano digital, através das tecnologias, mas também a sua importância para a empregabilidade e mesmo para a economia e o crescimento da economia. E, portanto, ser tão relevante falarmos das competências digitais. Este programa desenvolve-se em 5 eixos e, portanto, tem aqui uma organização que está que assenta em cinco eixos. O primeiro eixo é o da educação e da formação profissional, conforme a Clarice teve a oportunidade de dizer, e, portanto, pretende objetivamente olhar para a área da educação e da formação das camadas mais jovens e perceber como é que podemos fazer este reforço das competências digitais, não deixando nenhum aluno para trás e, portanto, promover aquilo que há pouco estavam a referir, com novas oportunidades
que vão surgindo e, portanto, o InCode quererá muito dar visibilidade a essas novas experiências. Um segundo eixo dedicado à qualificação e requalificação, e aqui estamos a falar da população adulta, da importância das competências digitais para a empregabilidade dos cidadãos. Nós sabemos que nos próximos anos, houve um estudo há relativamente pouco tempo, no final de 2019, da Confederação Empresarial de Portugal, que sublinhava que 50% dos trabalhos das tarefas poderão ser hoje em dia automatizadas, em 2030 serão 65%, e que isto implicará a transformação de 700 mil postos de trabalho que, no fundo, terão que incorporar novas competências digitais, porque o mercado de trabalho a está a exigir e cada vez mais essa automação o exige. E, portanto, sabemos que há tarefas que vão deixar de ser levadas a cabo por pessoas, mas novas oportunidades vão surgir, novos empregos serão criados, e por isso é necessário apostar nas competências digitais de forma transversal, não apenas nas mais especializadas, mas também nas competências digitais de todos os cidadãos. Isto faz-me olhar para o eixo 3, a necessidade de capacitar a população mais infoescolhida. Portugal não compara bem a este nível com a média da União Europeia e, portanto, temos 18% de população infoescolhida. Temos o objetivo de chegar brevemente em 2025, de reduzir para 10%, e queremos depois ainda reduzir mais, e portanto é necessário aqui fazer uma aposta nas competências digitais, na inovação social, e conseguir chegar àqueles que estão mais distantes do digital que hoje não usam coisas tão simples como o telemóvel, um chat, o acesso à informação ou o acesso a serviços públicos online. Depois a formação avançada, conforme estava a referir há pouco, isto significa, à saída, olhar para o ensino superior, perceber de como é que as competências digitais devem estar presentes nos currículos transversais de todas as áreas, conforme dizia há pouco, nas mais diversas áreas, não é só nas áreas da IT, nas mais diversas áreas vamos vamos necessitar de literacia digital e de competências digitais, e portanto é necessário não só perceber o que elas são, mas sobretudo compreender, fazer uma utilização segura, como é óbvio, e incorporá-la também nas diferentes áreas. Mas também a necessidade que se sente hoje, eu creio que isto é generalizado, não é só em Portugal, mas Portugal aposta muito nesta área e pretende posicionar-se a nível internacional como um país e tem sido reconhecido pela formação dos seus ativos, do mercado de trabalho, nesta área também das competências digitais mais especializada, e portanto queremos atrair investimento, e para atrair investimento é necessário termos profissionais especialistas de IT, e portanto dizia eu aqui uma aposta nas competências digitais de forma transversal nos currícula do ensino superior, mas também uma aposta nas saídas, nos cursos mais tecnológicos, em que deve haver uma aposta nestas saídas profissionais, e que permite, hoje em dia já temos alguns projetos também que fazem parte do InCode, até a reconversão de pessoas de outras áreas para a área tecnológica, seja nesta formação mais avançada das instituições de ensino superior, seja de outras experiências, como é o caso das academias de código, com uma formação muito intensiva, têm colocado também muitas pessoas no mercado de trabalho e têm dado aqui um excelente contributo para essa resposta às necessidades que se fazem sentir. E um último eixo na área da investigação e, portanto, garantir condições para a produção de novos conhecimentos, nomeadamente em tecnologias disruptivas, e a participação ativa em redes e programas internacionais de investigação e desenvolvimento, e isto implica ter diferentes estratégias para as diferentes tecnologias emergentes e criar esse ecossistema em Portugal, em articulação com a Europa e com o mundo.
As iniciativas do InCode, o InCode promove um conjunto de iniciativas que não são desenvolvidas pelo InCode, pela iniciativa. Ela pretende, sobretudo, dar visibilidade e dar aqui um tronco comum, uma visão comum sobre aquilo que está a ser feito e, portanto, eu coloquei aqui um conjunto de iniciativas em cada um dos eixos. Aqueles que estão a bold são iniciativas que são referidas na própria criação do InCode como sendo iniciativas-chave, o que não significa que seja o InCode a entidade responsável. No eixo 1, o programa Escola Digital aparece e é um programa do Ministério da Educação, do qual eu vou partilhar um pouco a seguir algumas linhas de ação, mas é desenvolvido pelo Ministério da Educação. Depois temos um conjunto também de iniciativas no eixo 2, a Academia Portugal Digital, que esperamos vir a desenvolver no início do próximo ano e que pretende ser permitir aos cidadãos fazer um diagnóstico de competências digitais e com isso apresentar um plano de formação personalizado para as necessidades dessa pessoa e, portanto, um diagnóstico, um plano de formação de acordo com as saídas profissionais e o profiling do utilizador. E depois também um programa de formação emprego mais digital, em articulação com as confederações patronais e, portanto, que procura responder àquilo que são as necessidades identificadas pelas empresas. Programa Jovem Mais Digital para jovens desempregados, percebendo que é fundamental a formação em competências digitais promove a empregabilidade e, portanto, apoia a empregabilidade destes jovens que estão em situação de desemprego, com um olhar muito aqui privilegiado para os jovens NEET, que não estão nem em educação, nem em emprego, nem em formação. O programa Upskill, que faz aquilo que há pouco estava a dizer, da reconversão de profissionais numa parceria entre o Instituto de Emprego e Formação Profissional, as empresas que sinalizam de antemão as necessidades que vão ter de vagas que vão criar de programadores em Java, em .NET, em SAP, em RCM, e portanto que no fundo procuram promover aqui diferentes necessidades que têm e que conseguem antecipar as vagas que vão criar e com isso fazer uma parceria com instituições de ensino superior para a criação de conteúdos específicos com uma formação intensiva de 6 meses, seguida de uma formação em posto de trabalho de 3 meses e depois a colocação no mercado de trabalho, e o programa Garantia Digital, que procura promover a todos os cidadãos desempregados formação na área digital. No eixo da inclusão, o programa Eu Sou Digital, para promover a inclusão digital de 1 milhão de adultos, um programa muito dirigido à igualdade de género na área digital, a formação avançada aqui, a Academia de Cibersegurança, as academias tecnológicas nas universidades e depois um conjunto de estratégias, já indo aqui para o eixo 5, na área da computação avançada, da inteligência artificial, dos dados, do blockchain, da cibersegurança e, portanto, são estratégias que Portugal deve criar, algumas já estão criadas e serão revistas no futuro, outras estão em criação, como a estratégia de dados e a estratégia de blockchain, e que procuram, conforme eu dizia há pouco, estabelecer aqui as linhas orientadoras para relacionar e ligar melhor o ecossistema, as entidades na área da investigação e desenvolvimento, as próprias empresas e estas redes europeias e, portanto, no fundo, conseguir alinhar e tentar criar aqui as parcerias desejadas. De forma transversal, o InCode tem esta perspectiva da igualdade de género nas TIC e percebemos que isso é transversal a todas as áreas, desde a área da investigação até a área da inclusão, da formação, da educação, importa em todas as áreas trabalhar aqui a igualdade de género, porque não há razão para termos apenas 22% de especialistas TIC mulheres e não há razão para se achar que só metade da população é que tem mais competência para esta área e, portanto, estes estereótipos devem ser trabalhados desde a área da educação até mais à frente e, portanto, o InCode vai ter também muito esse objetivo. Todas estas iniciativas que eu há pouco referi, que estavam a negrito,
todas elas têm resultados, outcomes tangíveis, e, portanto, o InCode fará também, ou obrigará também as entidades responsáveis, os diferentes ministérios, a dar maior transparência sobre aquilo que estamos a conseguir fazer e, portanto, seja na área da educação, na área da formação, queremos ter estes outcomes concretos e, portanto, chegar seja os equipamentos com a atribuição de mais de 1 milhão de computadores nas escolas de ensino público, seja na formação profissional de 200 mil pessoas nos próximos 5 anos, e como é óbvio, grande parte destes programas beneficia do Plano de Recuperação e Resiliência, do PRR, de fundos comunitários, mas não só, e, portanto, no fundo, uma parte dele já vinha também de outros programas, mas com certeza temos aqui uma oportunidade grande a esse nível de poder aprofundar aquilo que está a ser feito e, sobretudo, de colocar Portugal noutro nível do ponto de vista das competências digitais. Relativamente ao eixo 1, afunilando aqui um pouco no eixo 1, mas o mesmo acontece para os outros eixos, para além da identificação das medidas, da identificação de outcomes concretos, de resultados de cada uma das medidas, o InCode estabelece também um conjunto de indicadores por cada eixo, os quais pretendemos impactar ao longo destes anos. E, portanto, temos aqui na área da educação 2 indicadores, há depois mais indicadores para os outros eixos. Na área da educação, os indicadores escolhidos foi este número médio de alunos por computador com ligação à internet, percebendo que é fundamental para garantir maior igualdade de oportunidades e não deixar ninguém para trás, conseguir garantir o equipamento a todos os alunos, sabemos que, e a professores, sabemos que isso não é suficiente e, portanto, não basta fazer chegar os equipamentos, mas temos esta meta de cada aluno ter um computador com acesso à internet nos próximos anos e, portanto, esperemos que isso aconteça antes de 2025 e esperemos depois, creio que esse será aqui um grande desafio que também se coloca, manter esse número e, portanto, conseguir garantir a gestão, a manutenção desse equipamento. Por outro lado, queremos também impactar o percentual de indivíduos com competências digitais mais do que básicas entre os 16 e os 19 anos e, portanto, no fundo, claramente perceber como é que estamos a conseguir, ao nível dos primeiros anos da escolaridade obrigatória, até dos 12 anos de escolaridade obrigatória, como é que nós estamos a conseguir fazer chegar as competências digitais aos nossos alunos. E, portanto, temos aqui este objetivo de aumentar, de chegar a 2025 a 80% e chegar a 2030 com 90% e, portanto, de alguma forma, estes equipamentos impactarem efetivamente aquilo que são as competências digitais dos alunos. Ora, quais são as principais linhas de ação deste programa Escola Digital? Conforme estava a dizer, a entrega e manutenção dos equipamentos com conectividade, isto é muito importante e cria aqui desafios grandes também do ponto de vista logístico. Assegurar a conectividade à internet nas escolas e, portanto, nem todas as escolas estão ainda apetrechadas e, portanto, mesmo do ponto de vista depois interno, seja na ligação à rede alargada de escolas, seja internamente na infraestrutura interna e wireless das escolas, vão existir aqui investimentos que estão previstos no PRR. Por outro lado, a formação de professores, eu diria que este é, porventura, o desafio mais importante ou aquele que provavelmente poderá trazer mais impactos e ser aqui no fundo um ponto-chave para que tenha sucesso este programa, porque sem a formação dos professores isso não será possível e, portanto, é fundamental, como percebemos. Existem mais de 100 mil professores espalhados por todo o país, com diferentes idades, de diferentes áreas e, portanto, como devemos imaginar, não partem todos do mesmo saber, das mesmas competências do ponto de vista digital e por isso é fundamental conseguirmos garantir esta formação. Ela já está em curso, foi feito um diagnóstico sobre as competências da literacia digital dos professores, em que participaram
mais 90 mil professores, e agora está a ser desenvolvida essa formação em diferentes níveis e procura, no fundo, articular-se com aquilo que é o nível de literacia digital dos professores. Mas, como é óbvio, isto é muito importante e é fundamental continuar e manter, porque novas oportunidades, novas ferramentas estão a surgir e, portanto, já ouvimos aqui falar de algumas e para que os professores possam utilizar dentro da sala de aulas estes recursos, eles têm que se sentir à vontade ao nível das suas competências. Depois, a produção e a utilização generalizada de recursos educativos digitais, isto implica a produção de recursos e também um sistema único de identidade dos alunos que possa garantir também a sua segurança, a articulação com os próprios alunos. Isto ainda não existe e, portanto, ainda é cada escola a fazer essa gestão e, portanto, isto do ponto de vista do Ministério é também aqui um dos objetivos que está enquadrado no próprio Plano de Recuperação e Resiliência. Atualmente, o que está pensado é que cada escola deve criar o seu plano de ação para o desenvolvimento digital e, portanto, a nível de cada agrupamento de escolas, há um plano de ação que é pensado com os professores, que deve envolver os professores, a direção, que procura olhar para as aprendizagens, para a avaliação das aprendizagens e para a formação dos professores, enquadrado com aquilo que são os referenciais do DISCOMPORG e do DISCOMPEDU da União Europeia. E, portanto, este é algo que está pensado e que é estruturante para que cada escola possa desenvolver o seu plano. Desafios e oportunidades, eu fui falando aqui de alguns, portanto, temos aqui a questão da manutenção e gestão dos equipamentos nas escolas, o que leva também à questão da segurança, à questão logística, antes de mais, de fazer chegar estes equipamentos e de os manter, mas também a questão da segurança dos próprios equipamentos e do acesso à internet por parte das crianças. Ferramentas de apoio à formação de professores e, portanto, conforme eu há pouco disse aqui, a área da formação de professores, que é levada a cabo pelos centros de formação dos agrupamentos de escolas, mas tudo aquilo que creio que há aqui um desafio grande de poder pensar como é que isso pode acontecer. Programas de capacitação e formação digital dos alunos e, portanto, conteúdos digitais e novas metodologias que têm vindo a ser desenvolvidas à medida que as novas ferramentas, que novas experiências de inovação social também vão surgindo e mesmo com a aplicação da inteligência artificial, da realidade aumentada, da realidade virtual e, portanto, temos aqui experiências diferentes e isto pode acontecer dentro ou fora do tempo letivo e, portanto, temos há experiências dentro do tempo letivo, provavelmente muitas experiências também fora do tempo letivo e isto é um desafio para as próprias escolas e para o próprio Ministério de como é que pode trazer para dentro da escola estas experiências. Também programas de apoio às famílias, nem todas as famílias, portanto há aqui um desafio grande para as famílias mais info-excluídas de como é que conseguimos fazer chegar também estas tecnologias e os professores muitas vezes têm essa dificuldade em chegar a todas as famílias e delas próprias também aproveitarem e darem apoio aos seus filhos e aos alunos quando estão em casa. Temos a produção de conteúdos digitais e, portanto, este será aqui também um ponto-chave, e aí do ponto de vista transversal, não apenas na área da formação em competências digitais ou em tecnologias emergentes, mas também nas outras áreas, de cada vez mais podermos utilizar os recursos digitais. Isso já está a acontecer em Portugal com os currículos que são dados e os recursos que são dados, mas mais pode ser criado. Temos as plataformas de colaboração e de apoio educativo e, portanto, no fundo, que facilitam este enquadramento e esta articulação à distância, mas também do apoio educativo dado aos professores, aquilo que pode ser a identificação de casos de abandono, de insucesso escolar, que muitas aplicações já começam a procurar sinalizar aos professores, a própria organização dos diferentes professores, por exemplo, na marcação dos testes e dos seus exames, a evolução dos alunos ao longo do ano. Portanto, há aqui muitas ferramentas que podem, no fundo, melhorar e ser aqui um contributo para esta área. E temos também, mais uma vez, eu vou sempre dizendo isto ao longo do tempo, iniciativas de promoção da igualdade de género e, portanto, é na escola
é cada vez mais cedo que estas iniciativas devem ser desenvolvidas para quebrar preconceitos. A dada altura era no secundário que elas estavam a aparecer, ou no 9º ano, percebemos que isso era tarde, que aí já as raparigas tinham escolhido os cursos que vão seguir mais à frente e, portanto, neste momento, essas iniciativas estão a ter lugar ainda mais cedo, no 6º, no 7º ano, e de tentar ter aqui role models, modelos de mulheres que, no fundo, também trabalharam nas áreas digitais. Nesta área temos aqui este objetivo de também no InCode, portanto o próprio InCode vai desenvolver aqui algumas iniciativas ele próprio. Neste âmbito vamos desenvolver um estudo de competências à saída de cada ciclo de ensino e, portanto, mapeado com o quadro dinâmico de referência de competências digitais. Portanto, isto será um estudo que será desenvolvido agora nos próximos meses e que procurará explicitar qual é o nível de competências digitais à saída de cada ciclo. Vamos pretender também perceber qual é a melhor e comparar aqui com outros países, e aqui a França poderá ser também aqui um exemplo de perceber como é que a escola se organiza do ponto de vista da aprendizagem e do ensino das competências digitais. É apenas uma disciplina? Quais são os tempos letivos na escola para essa disciplina? É de forma transversal em várias disciplinas, nestas áreas das competências digitais, do pensamento computacional e da programação, como é que isso acontece ao longo dos 12 anos, e também, mais uma vez, a importância da formação dos professores, quais são as competências digitais na formação inicial dos professores, nas diferentes áreas, nos diferentes ciclos. Depois pretendemos também fazer um levantamento de projetos e iniciativas de capacitação digital. Isso promoverá aqui um conhecimento e a criação de uma rede onde todos possam trocar experiências e dinamizar e dar visibilidade a programas e iniciativas de sucesso. E, portanto, temos a atribuição do selo InCode 2030 para estas iniciativas. Este selo está agora em sede de revisão, mas muito em breve voltará a atribuir, no fundo, este reconhecimento InCode para dar visibilidade e destaque a estas iniciativas. Chegando ao fim e procurando não ser demasiado longo, este é o desafio que se coloca a Portugal e, portanto, nós na classificação do índice de digitalidade da economia e da sociedade, que saiu agora há poucas semanas, melhorámos 3 lugares, mas ainda não estamos onde queremos estar e, portanto, estamos na 16ª posição e querendo nós nos posicionarmos como um país uma nação digital, temos, no fundo, que melhorar aqui em diferentes áreas e, portanto, este índice mede a área do capital humano, da conectividade, da integração das tecnologias digitais, dos serviços públicos digitais. Como é óbvio, relativamente ao InCode, é o capital humano aqui que deve ser mais trabalhado e onde percebemos que aqui o azul tem que crescer ainda mais, seja nas competências mais básicas, seja nas competências mais especializadas. Por último, e para terminar, e com este é o último slide, só dar aqui 1 ou 2 linhas também noutras áreas, não apenas na educação, porque percebi que este encontro também alarga aqui à formação de adultos e, portanto, achei que também poderia ser importante. A capacitação em competências digitais da população info-excluída e, portanto, iniciativas de inovação social que procurem não deixar ninguém para trás, fazer chegar, conforme dizia há pouco, temos um programa para chegar a 1 milhão de adultos, não será fácil, mas queremos chegar a 1 milhão de adultos info-excluídos que hoje em dia não têm acesso ao digital. Vai sair para muito breve também a tarifa social de acesso à internet e, portanto, que reduz para famílias vulneráveis o preço, o custo da internet, o acesso à internet. Na área da formação profissional em competências digitais, garantir a formação em competências digitais para profissionais não TIC, isto é fundamental, mas também a formação especializada em tecnologias de informação. Isto implica novos conteúdos, a formação à distância, as academias de código e, portanto, conforme dizia há pouco, é necessário responder às necessidades do mercado de trabalho e isto tem que ser feito por todas as entidades e por todos nós, com uma mobilização de todas e de todos. Por último, dizer que o InCode vai desenvolver também um estudo sobre as competências digitais para a empregabilidade no futuro e, portanto, procurando explicitar quais são as competências digitais que são necessárias nas profissões que são desenvolvidas nos próximos, que vão ser criadas ou que estão ou que mais impactarão a sociedade no futuro, quais são as competências digitais que são necessárias para desenvolver estas funções,
para garantir a empregabilidade das pessoas e podemos promover essa formação. Espero ter dado aqui uma abrangência sobre aquilo que o InCode pretende fazer. Conforme dizia, nós procuramos sobretudo dar visibilidade às iniciativas e mobilizar as entidades para novas e mais iniciativas, procurando aproveitar o melhor que o digital tem, mas sobretudo promovendo as competências digitais da população portuguesa. Muito obrigado. Muito obrigada, Bernardo. Muito obrigada pela sua intervenção muito completa, muito exaustiva. Esta estratégia é efetivamente muito ambiciosa, transversal e gostamos muito de ouvir sobre as medidas que Portugal está a implementar para não só equipar, mas também assegurar a segurança desse equipamento, formar os professores, que eu acho que é um dos eixos mais importantes também, disponibilizar conteúdos digitais, novas metodologias, e essa questão da igualdade de género até suscitou a minha curiosidade. Se não se importa, vou passar em francês. Je vais donc maintenant rapidement passer au français. Vous nous excusez d'abord parce que je crois qu'il y a eu un tout petit cafouillage sur la traduction. Donc désolé pour les participants français. Vous n'avez peut-être pas pu suivre l'entièreté des propos de Monsieur Bernardo Souza. Vous dire en fait qu'il s'agit effectivement d'une stratégie très ambitieuse du ministère, non pas que du ministère, du gouvernement portugais, donc qui est interministériel, ce programme InCode 2030, donc interministériel, intersectoriel, multidimensionnel, qui implique plusieurs ministères, mais surtout aussi qui s'inscrit dans une transversalité pour former, pour accompagner la formation des jeunes, des adultes également à la transformation donc de la société aussi, qui doit s'adapter aux nouveaux besoins en compétences numériques. Tout ça s'inscrit aussi dans le cadre du plan de récupération ou de relance, pardon, et de résilience du Portugal. De nombreux défis continuent, bien sûr l'équipement, pour pouvoir équiper aussi, là je parle des écoles, assurer la sécurité, la maintenance de ces équipements, c'est aussi évidemment accompagner les professeurs dans leur formation aux outils digitaux, mais aussi à l'usage des outils numériques et des ressources numériques. Mais le programme InCode permet aussi, grâce à cette stratégie, de mettre à disposition des contenus digitaux, des nouvelles méthodologies, appui aux professeurs, mais appui aussi aux familles, et aussi des applications pour l'organisation de l'école et la relation avec les parents. D'ailleurs, nous aurons une start-up qui nous présentera un outil, une application justement qui permet ce renforcement du lien entre l'école et les parents. Et puis, cette question de l'égalité de genre que je retiendrai, ce sera peut-être une question que j'aimerais poser avant que nous passions à l'autre séquence, à moins que vous ayez des questions. D'ailleurs, je lance maintenant, j'avais promis que nous consacrions quelques minutes à recueillir éventuellement des questions. Est-ce que nous avons quelques questions dans le chat ou même parmi nos autres panélistes? Sofiane? Alors, pas de questions à part. Pas de questions particulières, donc tout était très clair. Moi, je vais juste peut-être poser une question sur justement cette question de l'égalité de genre. Comment, Bernardo Souza, pouvez-vous nous donner une mesure phare ou en tout cas un exemple de comment justement vous allez réussir, en tout cas on espère, favoriser cette égalité de genre dans l'acquisition de compétences, dans les futurs métiers numériques qui effectivement sont peut-être encore aujourd'hui très réservés à la gente masculine. Est-ce que vous avez comme ça un exemple concret de mesures pour favoriser? Je m'excuse de ne parler pas le français, je vais parler en portugais, mais j'ai compris la question. tout ce que Clarisse a dit. Então vou passar então para o português. Eu creio que aqui o principal é mesmo trazer modelos de mulheres e conseguir passar esta ideia que o digital não é só para uns, nem é só para metade da população. E combater estes preconceitos ou estes estereótipos que criamos
implica sobretudo, não se faz de um momento para o outro, implica sobretudo, e conforme eu dizia há pouco, em idades cada vez mais cedo, conseguimos chegar a estas iniciativas e fazer chegar as tecnologias às meninas também, e portanto, no fundo, criando aqui oportunidades e cabendo depois às próprias, como é óbvio, decidir o que querem fazer. Mas como é que isto se faz? O programa que tem tido mais sucesso, ou que tem sido mais desenvolvido pela área governativa da igualdade de género, é as Engenheiras por um Dia, e que procura precisamente criar atividades nas escolas e, portanto, dentro das escolas, para as meninas poderem ter acesso às tecnologias através de modelos, de role models bem-sucedidos, de mulheres que trabalham no digital, raparigas que estão mais velhas, que estão, no fundo, a desenvolver carreiras nessa área. Portanto, conseguir desenvolver atividades nas escolas para estas idades, em que percebemos que é para todos e para todas, e portanto não é só para uns, e que isso deve acontecer o mais cedo possível, creio que é a melhor forma, e isso é o que temos procurado fazer, de norte a sul do país. Eu creio que os resultados nesta área serão sempre lentos, e portanto vão ser... Mas eles acontecem. E dou aqui mais outro exemplo de como é nas pequenas coisas que nós conseguimos fazer. Do ponto de vista da legislação, nós ainda não temos cotas para programas em concreto, mas há iniciativas privadas que mobilizam muitas vezes, que dizem, não, neste programa tem que haver queremos que a participação seja equilibrada e, portanto, no fundo, queremos puxar mais mulheres e trazer mais mulheres para este programa de formação, por exemplo, isso acontece em algumas iniciativas. Nós devemos, por exemplo, do ponto de vista daquilo que temos mobilizado, ser muito cuidadosos na comunicação e, portanto, quando apresentamos, por exemplo, e divulgamos os programas, não colocar apenas homens, colocar também mulheres. Há aqui muitos exemplos que podem ser dados e que podem facilitar até a própria gestão dos horários muitas vezes e, portanto, no fundo, procurar flexibilizar aqui os horários para facilitar aqui a articulação com a vida pessoal e a vida profissional. E, portanto, isto são tudo estratégias que podem apoiar e procurar, no fundo, trazer mais mulheres para o digital e, sobretudo, perceber que é uma oportunidade para todas e para todos. Muito bem, muito bem. Nós também tentamos hoje de manhã ter aqui um painel equilibrado, mas foi difícil, porque, sim, efetivamente, acho que o digital ainda está um pouco reservado. Mas muito bem, muito obrigada, Bernardo. Acho que houve aqui um comentário, não sei se, Sofiane, podes... Sobre os formadores. Sim, pode. Penso que formação para formadores, enfim, imagino que temos que ter uma rede de formadores muito importante para eles poderem reproduzir aos professores o que, enfim, isso é essencial. Exatamente. Não. Muito importante, é verdade, no fundo, e desenvolver esses conteúdos também, essas formações, é um ponto muito importante, com certeza serão aqui multiplicadores fundamentais para que sermos bem-sucedidos nessa formação. Pronto, muito obrigada, Bernardo, e até muito breve, talvez conseguimos continuar esta parceria muito interessante de inspiração mutual. Aliás, está também connosco uma representante do Ministério Francês da Educação, Florence Biot, que vai intervir um pouco mais além, mais tarde. Será interessante, acho também, que continuarmos esta conversa. Já temos aqui um pouco de atraso. Obrigado. Obrigada.